Ok, ok. Tá bom. Espera. Só isso. Senhoras e senhores, boa noite. Em atendimento ao requerimento de número 35 de 2017, de autoria da vereadora Lene Teixeira, a Câmara Municipal de Ipatinga realiza nesta noite audiência pública para discutir o tema assédio moral na administração pública. Convidamos a vereadora Lene Teixeira, requerente desta audiência pública, para tomar seu lugar à mesa de honra. Convidamos o senhor Antônio Francisco da Silva, ex-servidor aposentado da Prefeitura de Belo Horizonte e também foi membro do Conselho Nacional de Saúde e da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS. Convidamos para tomar seu lugar à mesa de honra. Convidamos a senhora Marcione Menezes Andrade, presidente do Sinticerp, para tomar seu lugar à mesa de honra. Convidamos o senhor Jodson Sander, coordenador do Sindiúti, para tomar seu lugar à mesa de honra. Convidamos a todos para acompanharem de forma respeitosa a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo herói contra o rei tumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio
contra a natureza, mais bela és forte e do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais valida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, consegues da justiça crava forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Recebemos a seguinte comunicação. Excelentíssima senhora Lene Teixeira, que preside a audiência nesta noite, com meus cordiais cumprimentos, encaminho satisfação em receber convite para participar e compor mesa de honra nesta audiência pública, em atendimento ao requerimento de número 35 de 2017, da mencionada vereadora, mas informo que, por motivo de compromisso profissional, não poderei estar presente. Reitero meu agradecimento, ficando à disposição para novas oportunidades. Assina este documento Maria de Lourdes Vaz da Costa, gerente de integração com a comunidade. Foram convidados para esta audiência pública representantes do CRAS, Centro Pop, Unidades Básicas de Saúde, representantes do CLIPS, da Policlínica, trabalhadores também da Prefeitura, do Cerese, do CEMET, também os vereadores de Ipatinga, representantes do CREAS, presidentes de associações de moradores, representantes de conselhos municipais e a comunidade em geral. Neste momento, nós passamos a palavra à vereadora Lene Teixeira, que é a autora do requerimento desta audiência, que passa a conduzir os trabalhos, a partir deste momento. A todos, bom trabalho. Obrigada, Edmilson. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa audiência pública para debater, para a gente discutir, a questão do assédio moral no serviço público. E o momento nosso ele é muito oportuno para esse tipo de debate. Eu quero registrar, sempre presente, a vereadora Cassinha. Todas as audiências da Câmara, nós batemos recorde, Cassinha? De presença, agradecer a presença, justificar o vereador Wanderson da Autotrans, justificou a ausência, que está num curso que eles estão fazendo aí há mais tempo, então justificou a ausência, mas a assessoria dele se faz presente. Por que eu estou falando que é especial o momento dessa audiência? Porque nós estamos assistindo, até na televisão, uma propaganda pela reforma da Previdência, que é um verdadeiro assédio moral aos servidores públicos federais, aos servidores públicos estaduais
e aos servidores públicos municipais. É como se a Previdência fosse deficitária, de acordo com a fala do governo, e que precisa, de fato, fazer essa reforma, porque quem ganha muito e trabalha pouco é servidor público, não é? A propaganda institucional mesmo do governo deixa claro, faz abertamente essa leitura. E aqui em Ipatinga, a gente tem recebido, se fosse olhar as pessoas que já nos procuraram no gabinete para falar do problema de assédio moral no município de Ipatinga, isso aqui estaria cheio. Mas um dos fatores que é preocupante também é que esse tipo de ação inibe, né, as pessoas também, às vezes, de chegar e estar junto e falar publicamente dos seus problemas. E nós teríamos, eu espero que ainda chegue, alguns relatos importantes de como que isso acontece aqui em Ipatinga. Registrar e agradecer a presença aí dos lutadores e lutadoras do Comitê em Defesa da Democracia, que a gente está junto, né? Jardel, a Glorinha, presidenta do PT em Ipatinga, obrigada aí pela presença, e todos vocês que vieram para acompanhar, para participar ativamente desta audiência. A nossa mesa aqui, a própria composição é de quem lida diretamente com essa questão na defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós vamos passar para uma saudação inicial para Marcione, que é presidenta do Sintserp em Ipatinga, e nós dividimos aqui, ficamos as mulheres de um lado e os homens do outro, mas nessa luta, a divisão está só aqui na mesa, porque na luta nós estamos juntos, né? Então, Marcione. Boa noite a todos, né? Cumprimentar a vereadora Lene Teixeira por ter proposto essa audiência. A gente já vem discutindo essa situação, né, que está no município de Ipatinga. Agradecer, né, ao Sardinha, que é o nosso palestrante, tá? O apelido dele é Sardinha. Depois a gente explica essa história. Antônio Francisco é só o nome que ele foi batizado, né? Eu acho que esse aí é o apelido. Né, cumprimentar o Jodson, apesar de os professores, né, ter toda uma formação, a gente vê muito professor sofrendo assédio moral. Dizer que essa prática ela é muito presente em todos os âmbitos onde existe alguém subordinado a outro. No serviço público, ela é gritante. Nós somos acusados de tudo e quanto é mazela do serviço público. Eu chamo a atenção de que nós, servidores públicos, somos negligenciados na hora de definir as políticas públicas. Desconsideram que a gente está na ponta, a gente sabe a necessidade do serviço, a deficiência do serviço, nós não somos convidados a participar da elaboração dos projetos. E dizer que eu entendo a ausência de muitas pessoas aqui. Nós vamos falar, não é para o vento, uma vez que as audiências públicas são gravadas, as pessoas acompanham através do YouTube, do Facebook. Essa é uma primeira discussão que eu participo e eu espero que a gente possa fazer mais discussões, porque muitas vezes o agressor não sabe que está cometendo a violência e, em outros momentos, a pessoa que sofre a violência não consegue identificar como um assédio moral. Então, a gente vai conversar um pouco e vamos tentar clarear essa situação e tentar trazer alguns encaminhamentos que possam proteger, principalmente os servidores públicos que hoje têm estabilidade no emprego, mas é lhe tirado tudo, até mesmo a vontade de retornar ao trabalho no dia seguinte. Obrigada, Marcione. Passar, então, para o Jodson, que é representante do Sindut, também para fazer a saudação inicial. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar a vereadora Lene pela iniciativa da audiência pública. Cumprimentar a Marcione, nossa presidente do Sintserp, companheira de luta,
Cumprimentar o Sardinha, que agora eu já virei íntimo, não tem jeito, é Sardinha. Eu ia chamar de Antônio, mas acho que chamasse de Antônio ofendia, né? Cumprimentar todos aí, companheiros de luta que estão aí, aqui guerreando, né? Depois de um dia de panfletagem contra a reforma da Previdência que estivemos nas ruas, estamos firmes aqui também na audiência pública, sobre um tema que é complicado de se falar, mas que a gente precisa tocar nessa ferida, porque companheiros nossos sofrem muito, a gente mesmo já passou por isso no serviço público, onde se tem algumas pessoas que assumem alguns cargos e querem se impor pela força e pela autoridade sobre alguns. Isso é um problema que a gente precisa combater, porque dificulta o trabalho e diminui a qualidade do serviço público, e nós, enquanto cidadãos, temos que defender o serviço público e defender o servidor público, que está sendo atacado pela mídia, que está sendo atacado pelo governo federal, como que se fosse o grande vilão do nosso país, e isso só aumenta a liberdade que as pessoas têm de poder atacar o servidor público. Não só os chefes imediatos, os próprios colegas de trabalho, mas também a população, né? E a gente está correndo um risco maior ainda, porque eles congelaram os investimentos em saúde e em educação por 20 anos. Se hoje, quando falta um remédio no posto de saúde, quando o serviço não é bem feito dentro de uma escola, o pai, o usuário, vai para cima do servidor, como se o servidor fosse o culpado, porque é ele quem está ali na ponta fazendo o trabalho. E agora, com esse congelamento, a tendência é faltar ainda mais. E aí, como que fica esse servidor, que vai ser cada vez mais pressionado pelo seu chefe imediato, que vai ter seu salário cada vez menos valorizado e vai ter seu serviço cada vez menos qualificado pela falta de recursos. Então, a gente tem que tirar encaminhamentos para defender o servidor, não somente no âmbito municipal, mas no âmbito nacional, porque o serviço público e o servidor público são mola mestra desse país. Obrigado. Obrigada, Jodson. E agora eu vou na formalidade, assim, vou passar a palavra aqui para fazer sua saudação e já entrar na discussão, né? Senhor Antônio Francisco da Silva. O Sardinha. Boa noite a todos e a todas. Eu me aposentei com 40 anos e 6 meses, há 2 anos atrás, e o que, nesse tempo que eu trabalhei, principalmente no serviço público, nós vimos que é importante tanto a qualidade dos serviços, como também a qualidade da saúde daqueles que prestam esse serviço, são os trabalhadores. E, particularmente, os trabalhadores da saúde e os trabalhadores da educação, né? Não quer dizer isso que os outros trabalhadores também não sofram, mas a incidência é muito grande nessas duas categorias, que são as maiores do serviço público, e são aquelas que cuidam da educação e da vida da população. E nós precisamos de dar um basta nesses agressores, porque é muito comum a gente ver, logo após as eleições, o sofrimento continua, porque os agressores só mudam, e continuam os trabalhadores enfrentando novos agressores e muito mais. Aqueles que estão há anos que fazem o que querem, é isso que eu vim aqui discutir com vocês, que eu me aposentei, mesmo assim, a gente corre o sangue nas veias, que dos 40 anos e 6 meses que eu me aposentei, 35 foi no movimento sindical, a partir de 1979 lá na Fiat Automóveis, e depois
a tal da lista negra, na época, se chamasse de negra, agora era racismo até, né? Mas existia a tal da lista negra, a gente acabou sendo servidor público. E eu quero discutir isso com vocês aqui, a partir de agora, para a gente ver que medidas a gente deve tomar diante dessa situação grave que afeta a qualidade dos serviços e a qualidade de vida, a qualidade da saúde dos trabalhadores do serviço público. Então, vamos entrar na discussão. O assédio moral, como acontece no serviço público? Já aconteceu com você? Eu queria, antes da gente entrar, vou colocar umas 5 situações dos professores que, no final, a gente vai discutir sobre ela. Pode passar, amigo? O adoecimento dos professores e das professoras. O que é isso? Pode passar, amigo. Em 1999, há 18 anos atrás, né? 18 anos atrás, a CNTE fez essa pesquisa, né? No país inteiro, e 52 mil professores apontavam, 48% dos entrevistados sofriam com a síndrome de burnout. Me desculpe se eu não pronunciar o inglês correto, mas mais para frente a gente tem que saber o que significa isso. Pode passar? Essa síndrome provoca baixa na realização profissional, alto grau de esgotamento emocional, distanciamento dos estudantes e a falta de motivação. Pode passar? Nessa mesma pesquisa, apontava algumas das causas de sofrimento dos professores, que é deparar com situações que não sabem lidar, como a violência e a extrema pobreza, constrangimento em fazer coisas que não acha correto, sofrendo ameaças veladas, não conseguir fazer as coisas que acha correto por falta de estrutura, instrumentos pedagógicos e falta de apoio. Pode passar? Já em 2010, depois desse tempo todo, a pesquisa da Fundacentro na saúde mostrou a repercussão da saúde dos professores da rede básica, que transtorno psicológico, estresse, nervosismo. Pode passar, amigo? Perda da voz, perda da audição, sobrecarga de trabalho, cansaço, depressão, frustração, perda da autoestima e culpa. Sabe por quê, pessoal, que eu estou querendo colocar essa questão? Porque essa síndrome que eles estão falando tanto, agora não é só entre os professores, né? Já está, até na Maria Braga essa semana, teve uma matéria sobre isso, e no meu entendimento, os efeitos dessa síndrome é bem parecido com assédio moral, sabe? Os médicos não entendem que isso é uma doença, sabe? Mas são essas atitudes, esses casos que a gente vê acontecendo, que há 18 anos atrás, será o que aconteceu com os 48% desses professores? Será o que aconteceu com eles? Se é só a síndrome, né? Porque tem muita coisa ali, depressão, frustração, culpa, perda da autoestima, isso vem com assédio moral. Pode passar? Aí, pessoal, nós vamos entrar agora na questão do assédio moral no serviço público. Se a gente olhar o artigo 5º da Constituição, seria desnecessário a gente estar fazendo essa discussão aqui. Bastava cumprir a Constituição que não existia assédio moral. Mas, infelizmente, a gente depara com situações que a nossa Constituição ela é muito bonita no papel. E ela serve para poder cumprir aquilo que nos prejudica, sabe? Aquilo que nos beneficia é muito difícil da gente fazer cumprir. Haja visto o que estão fazendo aí com a reforma trabalhista, que vem o tal do acordo individual, que é a instituição, a legalização do assédio moral, porque lá dentro, na sala lá, o patrão vai fazer o que quiser com o trabalhador. E nós, servidores, é uma situação muito difícil, principalmente para nós, que somos efetivos, que já estamos perdendo a estabilidade, os agressores passam e a gente tem que continuar. Então, o artigo 5º deixa bem claro isso, mas infelizmente a gente não tem como fazer valer, porque o assédio moral, no meu entendimento,
ele traz grandes dificuldades para a gente fazer, provar, sabe? Muitas dificuldades, porque o assediador é um criminoso. O assediador, ele mata e se mata. As pessoas se matam e um mata o outro. E quando a gente vê síndrome, assédio moral, a gente vê o que aconteceu recentemente. E acontece isso, as professoras podem dizer isso, sabe? Recentemente aconteceu isso. Lá na sala, aquele negócio do vigia, que pôs fogo na creche. Vejam bem, se ele estivesse vivo, a gente poderia saber, talvez saber mais ou menos o que aconteceu. Mas ele não está vivo, sabe? E todo mundo condena. Mas eu, particularmente, gostaria de saber o que aconteceu com ele. O que foi que aconteceu com a saúde desse trabalhador. Porque é muito comum a gente ver as pessoas dizerem assim, não, mas aquela pessoa não tinha, não apresentava nada, era gente boa, não apresentava problema nenhum. E de repente, vocês veem ele suicidando. Às vezes, tem vergonha de contar para as pessoas, sabe? Às vezes, fica introvertido e não consegue falar isso para as pessoas. Pode passar, companheiro. O que é o assédio moral? É o ato de submeter o trabalhador à humilhação, sabe? Deixar de forma de se sentir rejeitado, maltratado, desprezado. E vejam bem, pessoal, em 1996, a OIT já definiu o assédio como um problema, inclusive, do neoliberalismo, sabe? Que ele surgiu muito mais com o neoliberalismo e com a globalização. Aí o que acontece? Com essa pesquisa, vários países mudaram, colocou nas suas leis de verdade a proibição do assédio moral, que isso não existe no nosso país. Não existe proibição do assédio moral. Existe o artigo 5º ali, dando a gente um certo aparato que a gente não tem. Pode passar? Qual que é o perfil do agressor? Qual é o perfil do criminoso? Né? Ele julga-se superior em todos os sentidos. Ele acha que ele é o máximo. Ele é dotado de grandeza e tem necessidade de ser admirado, sabe? E aprovado. Ele não pode ser reprovado. Ele não admite defeitos. O agressor, falar que ele tem defeito, é brincadeira para ele. Ele não aceita, sabe? Ele critica a fala dos demais e não aceita ser contestado. Ele não aceita de jeito nenhum ser contestado. Esse agressor é que a gente tem que discutir. Porque de nada a gente discutir aqui, eu já fiquei sabendo que aqui tem uma lei que proíbe o assédio moral. Por que o assédio moral está acontecendo tanto e tem uma lei aqui que proíbe? Ou será que essa lei foi criada apenas para uma justificativa? Porque leis existem várias, mas nenhuma até hoje combate. Vocês sabem por quê? Por causa da dificuldade que tem da gente mostrar quem foi assediado. Porque o trabalhador, ele está sendo assediado e ainda tem que estar preocupado em gravar a conversa com o agressor. Ele tem que estar preocupado em filmar. Ele tem que estar preocupado em buscar um colega para poder ser a testemunha dele, que também vai ser assediado por isso. Então, de nada adianta a gente pegar, juridicamente, vai discutir com o advogado vai levantar essa série de questões. Eu digo isso, pessoal, que eu passei por isso na minha casa. A minha esposa também é servidora pública e ela foi assediada na área de saúde. Ela foi assediada e nós optamos, ao invés da gente procurar toda essa dificuldade, nós partimos para denunciar ela. Denunciar ela no boletim do sindicato, chamar a reunião no local de trabalho, discutir com a população que ela está prejudicando o serviço e nós expomos essa pessoa. Até que a prefeitura tirou ela do lugar, hoje ela se apresentou obrigada, porque foi pressionada a fazê-lo. Achamos o caminho melhor do que o caminho jurídico, porque o caminho jurídico hoje é a nossa saída, mas é a nossa saída com muita dificuldade, É muito difícil, se tiver alguém aí que souber, que me fale, que alguém recebeu uma indenização porque
denunciou um agressor, sabe? Se tiver alguém, pode me falar, porque vai fazer parte da minha palestra que eu faço aqui. Porque o que acontece é muito diferente, sabe? Esse agressor, ele continua fazendo tudo que ele faz, sabe? Ele continua desprezando, continua humilhando, continua dificultando o andamento do serviço público de qualidade para a população. Pode passar, companheiro? Como acontece vertical descendente, parte do superior hierárquico em relação a seus subordinados. Isso é aquele chefe em relação ao subordinado. Isso é mais comum, porque, e aí o que é pior, que esse supervisor hierárquico, se ele for um daqueles que muda quando o prefeito muda, sabe? Aí, naquele setor lá, o subordinado dele é aquele que não fez campanha para o candidato dele, é aquele que foi contra tudo e que democraticamente ele optou por outro, esse vai ter com esse agressor, pode ter certeza. Então, esse agressor, ele é perigoso nesse momento, sabe? Porque é aquele negócio, a pessoa continua lá e o agressor, né, passa por 4, 8 anos e deixa sequelas nessa pessoa. Vertical ascendente, vejam bem, parte de um ou mais empregados ou administrados em relação ao superior hierárquico, ao contrário. Há um exemplo, nós temos um chefe efetivo, que é uma pessoa séria, uma pessoa que o trabalho dele é muito bom, o trabalho dele é de qualidade e todo mundo gosta dele. Só que, no meio desses subordinados a ele, vai ser contratado um, que é desse anterior. Esse que vai chegar, mesmo ele sendo inferior, o outro ser superior a ele sabe que ele tem proteção do prefeito, do secretário, não sei quem, ele vai começar a provocar o chefe dele, chamar de apelido, desmoralizar, sabe? E esse chefe fica naquela situação, porque está entre a qualidade do serviço dele e as dificuldades que ele tem de superar esse agressor. Horizontal transversal, parte de um ou mais trabalhadores em relação ao colega de trabalho, né? Então, quer dizer, colega de trabalho também excedia colega de trabalho, viu, pessoal? Eles também excediam, porque nós temos colegas e colegas, né? Então, nós temos aí aqueles que trabalham o tempo todo, os puxa-saco, aqueles que querem se promover através de prejudicar o companheiro. Pode passar? Consequências do assédio moral. Compromete as relações afetivas e sociais e a dignidade e a identidade do servidor, né? Causa danos à saúde física e mental do assediador e as pessoas ao seu redor. Perda do interesse pelo trabalho, o prazer de trabalhar, aquilo que você trabalha com vontade, você começa a diminuir. E ao você diminuir, você começa a diminuir a produção e a qualidade do seu serviço também. Pode passar? Consequência do assédio moral também é o isolamento, a tristeza, a dificuldade de relacionar e fazer amizades. Porque a pior coisa que tem é você trabalhar em um local que a gente não consegue fazer amizade, que a gente não consegue relacionar com as pessoas. Isso não está na gente, isso está no processo terrível desse criminoso. Queda na produtividade e na qualidade do serviço. É claro, sabe? Agora, o administrador, e aí nós estamos aqui dentro de uma Câmara Legislativa, né? O administrador, os vereadores, sabe? Os legisladores têm que estar preocupados com a queda da produtividade, da qualidade dos serviços. É uma responsabilidade dele. A população, quando votou para poder receber aquilo que ela paga nos seus impostos, que é a qualidade do serviço e que tenha serviços à altura. Então,
o assédio moral, ele prejudica profundamente, viu, senhores vereadores, essa qualidade dos serviços. E é muito triste quando a gente vê aqui que o assédio moral, quando os colegas aí, os dirigentes do sindicato, vão no local de trabalho, ferve de gente, é um atrás do outro. Eu estou sofrendo assédio. Mas cadê o pessoal aqui, gente? Cadê o pessoal aqui? Sabe, vereadora, quando a gente fala das dificuldades, as dificuldades, ela tem que ser superada com dificuldades, sabe? Não é fácil, não. Não é fácil para a gente enfrentar essa situação, não. Como não está sendo fácil para nós enfrentar as falcatruas que estão lá no Congresso, sabe? Como não está fácil para nós enfrentar o nosso risco de a gente perder o emprego antes de a gente se aposentar. Então, essas dificuldades é que os dirigentes, os servidores têm que sentir, sabe? Porque de nada adianta, porque se aqui tivesse lotado, aí eu vou ser sincero com vocês, além daqui estar lotado, aqui tinha muito mais vereadores participando, viu? Com certeza tinha mais vereadores participando, sabe? Porque tem gente, o povo está aí, a população está aí, os trabalhadores estão aí. Então, precisa dos trabalhadores assumir aquilo que é de responsabilidade deles, que é lutar pelo direito deles. Vamos continuar cobrando isso desses trabalhadores, passar isso para eles, porque o prefeito bate palma quando não vem ninguém e não dorme quando os trabalhadores estão mobilizados. É mentira que ele não se preocupa, ele se preocupa sim, ele faz que não está preocupado. Outra coisa também além da queda, é o cansaço exagerado e a irritabilidade, né? Você cansado e irritado, você não produz e você leva os problemas para casa também. Pode passar? Outras consequências do assédio moral, perda da autoestima e do libido. Veja bem, pessoal, o assédio moral não prejudica só a gente, não. Ele prejudica na nossa família também, sabe? Ele prejudica, porque a perda do libido acaba com o casamento, todo mundo sabe disso, sabe? Afasta o casal, sabe? E quem é que vai ter vontade de namorar depois de enfrentar aquela carga de problemas? Ainda mais as mulheres têm que chegar em casa e ainda têm que cuidar dos afazeres de casa, né? Então, o assediador, ele não prejudica só o servidor, não. Ele prejudica um conjunto de pessoas. Ele prejudica os colegas de trabalho, prejudica o filho, a filha, prejudica o relacionamento em casa, ele leva os problemas todos para casa. E a sensação negativa em relação ao futuro. Que sensação que a gente vai ter? Eu acabei de falar, o que aconteceu com esses 48% desses professores, sabe? Qual que é o futuro deles depois desses anos todos, com tudo isso que eles sofreram, né? Qual que é a sensação que a gente vai... O futuro da gente é da aposentadoria, sabe? E qual a sensação que a gente vai ter de aposentar doente, sabe? Pessoal, doença mental, eu tenho um filho doente mental, com 38 anos. Só quem tem um doente mental em casa sabe que é uma doença mental, sabe? A doença mental, ela é calada, ela é perigosa, ela é traiçoeira, sabe? Ela pega a gente desprevenido, ela faz todo mundo sofrer. Culpa desse criminoso o aumento do peso ou o emagrecimento. Veja bem, ou uma coisa ou outra, ou você engorda demais, ou você emagrece muito, porque o sofrimento é muito grande. Pode passar? Como combater o assédio moral? Denunciando a situação no seu sindicato, abrindo processo indenizatório contra o agressor, obtendo informações com os trabalhadores sobre os métodos perversos do agressor. Pode passar? Como continuar combatendo? Fotos, filmagens, documentos, gravações, buscando o máximo de provas, tais como testemunhas, elaborar... vamos parar por aí que eu estou entrando em outro assunto. Olha, quando a gente fala das testemunhas, é aquilo que eu falei, pessoal, de nada adianta. Veja bem, o tanto de coisa que o agressor tem que preocupar. Ele tem que estar preocupado com tudo isso que está acontecendo com ele.
a perda do libido, a frustração, a culpa. Ele ainda tem que filmar, tem que tirar foto, tem que arrumar prova, gravações. Puxa vida! Aí vai ficar muito difícil, sabe? Porque aí o agressor é a mesma coisa da gente, quando faz greve, o sindicato leva uma multa de 100 mil por dia. O prefeito não leva nenhuma, não. Ele não leva nada, sabe? Ele pode fazer a mesma coisa. O agressor pode fazer o que quer, porque na hora da gente ir provar, veja lá como é que é difícil. E mais difícil são as testemunhas, que elas também são assediadas, elas também têm medo. A minha esposa, por exemplo, as duas melhores amigas dela, falou chorando para ela que não poderia ser testemunha dela. Falou chorando para ela. Vocês vejam bem como que o negócio traz problemas para o colega do lado, sabe? Que é difícil demais a gente combater, sabe? Então eu acho que o que a gente precisa fazer? Essas provas que a gente tem que conseguir, elas são muito difíceis e, em alguns casos, quase impossíveis. Aí, moral da história, né? O advogado falou aqui, se você não conseguir tudo isso, nós não vamos conseguir, não. Aí eu quero fazer uma outra sugestão, sabe? Uma outra sugestão, porque aí já vai propostas. Nós temos uma lei aqui, sabe? Que essa lei tem que ser revista pelos vereadores, porque nós temos que acabar com isso, das dificuldades para a gente provar. E outra coisa que os advogados falam, sabe? Que o assédio moral, para ser definido como assédio moral, tem que ser repetitivo. A pessoa tem que enfrentar isso muitas vezes, sabe? Além dela enfrentar isso muitas vezes, porque se for uma ou duas vezes, não é assédio, não. Porque às vezes as pessoas estão lá sendo agredidas e acham que pode fazer alguma coisa. Não pode fazer, não, porque ele pode xingar do jeito que for, mas se for duas vezes, não é assédio, não. Veja que absurdo. As leis, vereadora, tem que mudar, no sentido de colocar esse assediador como criminoso. Tem um projeto interessante lá em Brasília, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, mas que é preciso de pegar esse projeto e colocar ele aqui também, sabe? E o assediador, ele tem que enfrentar outras situações, sabe? Onde o administrador, o primeiro ato que ele tiver, ele já tem que sofrer alguma penalização, mesmo que não for repetitivo, sabe? Ele tem que sofrer algum tipo de retaliação. Os sindicatos têm que denunciar esses agressores, colocar o nome, colocar a foto deles, sabe? Chamar, ir lá no local de trabalho e obrigar a reunir com o pessoal lá, igual a gente faz lá em Belo Horizonte, lá em BH, teve o assédio moral, a gente vai lá no local do assédio moral, chama quem está sendo assediado com todos os trabalhadores e faz uma reunião e vamos debater. É isso que nós temos que fazer, chegar no local de trabalho, interromper, nós queremos uma reunião aqui agora para discutir sobre assédio moral. E chegam uns 10 lá do sindicato e não sai de lá enquanto não fizer a reunião, sabe? E aí, o agressor, ele tem que ser penalizado, porque ele é um criminoso, ele está matando as pessoas, ele está colocando as pessoas numa situação vulnerável de vida. Ele não pode continuar desse jeito, e nós não podemos ficar sofrendo para poder ter que mostrar quem é esse agressor, porque senão nós vamos ver muitos casos, vamos continuar vendo, porque agora, veja bem, lá na creche, depois que aconteceu isso, a creche lá vai ser tão poderosa que mais de não sei quantos milhões de reais para poder reconstruir a creche. Então, quer dizer, precisa acontecer um fato para investirem. Então, nós precisamos de combater, isso, combater, às vezes fazer que ela valer de fato. O agressor, ele é um criminoso, e esses que mudam, quando muda a administração, nós temos que ficar de olho neles, sabe? Ficar de olho neles, e tem que ter lei aqui que combate o agressor imediatamente, afastamento dele, ele vinha aqui na Câmara dar explicação. Tem um cara que está sendo denunciado como agressor, ele não sofreu assédio moral ainda, então não vamos chamar de assédio moral, não, perseguição, você está perseguindo o servidor, então nós vamos chamar ele aqui para ele poder ter que depor aqui, sabe? E a lei tem que ser de crime, e não apenas de só indenização, não, pessoal, que só indenização não resolve. Só indenização não resolve, porque tem gente aí que, você sabe muito bem, tem muitos aí que tem muito mais dinheiro do que o Marcola lá no Rio de Janeiro, sabe? Então, dinheiro às vezes não é difícil para eles não, tá? Então, não basta só isso. Pode passar que nós estamos
mais finalmente, as leis que existem em tramitação. A Constituição Federal, que é o artigo 5º, né? Nós temos, e outra coisa, pessoal, são vários PLs que tem lá e que fica só no PL, sabe? Às vezes, o deputado perde o mandato e o objeto, a lei dele perde o sentido. Então, quer dizer, nós tem 7 PLs, 5 no Senado Federal e 51 leis municipais, entre elas uma dessas aqui. Mas esses dados pode ter até surgido mais, porque tem desde 2014 que eu fiz esse levantamento, né? Então, já deve ter mudado alguma coisa nesse sentido. Mas esses PLs, se eles vêm só para regulamentar do jeito que não vai resolver. Os PLs têm que vir criminalizando, colocando crime, que o assediador está matando e fazendo as pessoas se matarem, acabando com a saúde deles. Pode passar, que só tem mais uma lei aqui importante. Vejam bem, pessoal, em 2016, e eu vou dizer para vocês, eu, nos meus 41 anos, eu fui da CUSP durante 14 anos, já fui do PCdoB, na clandestinidade, tive nome frio no PCdoB, em 1977, né? Já passei por tudo. Hoje, eu não tenho partido, eu não tenho central sindical, sabe? Eu tenho o deputado, e eu achei muito interessante essa decisão aí, a única que eu achei interessante, de que o vereador que tiver mais voto, ele que é dono do mandato. Isso é interessante, porque nós já vimos vários casos dessa natureza. E hoje, nós temos, veja bem, o deputado Alfredo Nascimento, ele é do PR, mas veja bem que interessante esse projeto dele. O projeto que combate o assédio moral altera o Código Penal, né? Considerando crime o assédio moral. Reclusão de 3 anos e multa. Em caso de deficiência mental ou menor de 18 anos, a pena pode ser aumentada em 1/3. É pouco, mas é um pouco que ninguém teve a coragem de colocar isso, sabe? Então, e também está com o PL desde 2016, daqui a pouco ele perde o sentido também, sabe? E aí, nós tínhamos que pegar pesado para poder fazer valer pelo menos isso. Porque se estiver no Código Penal, aí nós já podemos chamar de crime. Crime vai para a delegacia, sabe? Crime, nós vamos denunciar lá, fazer o boletim de ocorrência. Não é a gente ficar só discutindo a questão do assédio, da indenização. A indenização é uma forma que a gente tem de penalizar ele mais ainda. Mas o agressor, para mim, ele tem que ser preso, ele tem que ser penalizado como um marginal, da mesma forma que as pessoas matam, eles também estão matando. E matando não só as pessoas, os seus pais, os seus filhos, os seus amigos, os seus colegas de trabalho. Pode passar? Efeitos do assédio moral no serviço público, que nós já falamos. Queda na produtividade, piora na qualidade dos serviços prestados, prejudica o tratamento de equipe, afastamentos por motivo de doença. Aí, pessoal, é que nesses efeitos aí que eu volto a discutir com os professores, porque nós precisamos de começar a combater, que eu sinto que, às vezes, eles procuram esse síndrome de burnout, coloca isso como uma situação que é uma síndrome, não chega a ser nenhuma doença, mas eu tenho certeza que os efeitos são do assédio moral. Os efeitos são do assédio moral. E se a gente não combater agora, sabe? Porque eu agora estou lutando, não é nem mais para mim. Para mim, eu vou lutar em defesa dos aposentados, mas eu estou lutando pelos efetivos, em defesa dos meus filhos, em defesa dos meus netos, que são da população e que provavelmente serão servidores públicos, alguns deles. Então, é por isso que eu trabalho com muita vontade nessa questão e tenho revolta desses agressores. Pode passar? Aí, pessoal, para reflexão, né? O sucesso de uma nação depende das condições de vida e trabalho daquele que a constrói, que somos nós, trabalhadores, né? A nossa nação só vai ter sucesso se a gente
ter dignidade, ter trabalho decente e ter qualidade de vida. É só assim que a gente vai ter sucesso e vamos trazer sucesso para a nossa população, para os nossos filhos, porque a frustração é grande, mas nós temos que combater esse bando de criminosos que está acabando com os nossos trabalhadores do serviço público. Por enquanto, pessoal, é isso que eu queria colocar para vocês, e mais uma vez reforçando, precisamos de mexer nessa lei do assédio moral aqui, sabe? Precisamos de mexer no sentido de, além da gente enquadrar com o que diz lá no artigo 5º, a gente enquadrar também como criminoso. E não tem desse negócio de ser repetitivo, não. Se fez uma vez, nós temos que ter nesse projeto alguma coisa que chame esse agressor, ou aqui, ou na corregedoria, para ele poder se explicar. E, além disso, o sindicato precisa de denunciar esses agressores, com foto e colocar a cara deles para que as pessoas conheçam quem são esses agressores. Inclusive a população que paga por serviço público de qualidade, e esse agressor está acabando com o serviço público de qualidade. Muito obrigado a todos, e é isso por enquanto. Obrigada. Ô, amigo, passa só mais um aí para o pessoal ver quem sou eu e onde que eu tirei isso. Obrigada, Antônio Sardinha, né? Tá vendo? Já colocou lá. Ele assina como Sardinha. Obrigada pela contribuição aqui para o debate. A nossa lei municipal, ela foi aprovada em 2001. É uma lei de 6 artigos, né? E é a Lei 1865 de 2001. E esta lei, ela foi aprovada em 2001, e depois nós entramos com a Lei de Assédio Sexual, que aí nós somos autora também, em 2001, sobre assédio sexual no serviço público. E a lei é simples, olha, fica o servidor, artigo 1º, fica os servidores públicos municipais sujeitos às seguintes penalidades administrativas pela prática de assédio moral a outros servidores, nas dependências dos prédios públicos, especialmente em locais de trabalho. 1. Curso de relações humanas. 2. Advertência. 3. Suspensão. 4. Demissão. Parágrafo único, que é muito do que o Sardinha falou aqui agora. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se assédio moral todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a autoestima e a segurança de uma pessoa, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício do servidor, tais como determinar tarefas com prazos impossíveis, transferir servidor de uma área de relevante responsabilidade de função irrelevantes, né? Tomar para si ideias de outros, ignorar ou excluir o servidor dirigindo-se-lhe por intermédio de outrem, sonegar informações de forma insistente, espalhar rumores maliciosos sobre servidores ou a própria administração, criticar com persistência sem motivo justificado, subestimar esforços de servidor e outras ações que produzam os efeitos retromencionados. Artigo 2º. Os procedimentos administrativos dispostos no artigo anterior serão restaurados por provocação do servidor ofendido ou pela autoridade que tiver conhecimento da infração funcional. Artigo 3º. As penalidades previstas nesta lei a serem aplicadas serão
decididas em processo administrativo, considerada a gravidade da infração e a reincidência, assegurando-se o acusado o contraditório e ampla defesa sob pena de nulidade do processo. Parágrafo 1º. As penas previstas no inciso 1 e 2 do artigo 1º serão objeto de notificação por escrito ao servidor. Parágrafo 2º. As penas previstas nos incisos 3 e 4 do artigo 1º serão aplicadas através de ato administrativo da autoridade maior da administração pública. Artigo 4º. Esta lei será regulamentada obrigatoriamente pelo Executivo Municipal no prazo improrrogável de 6 meses. Aí esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrárias, que é o artigo 6º. Esta lei, só pelo que a gente recebe de reclamação, de denúncia no gabinete, ela não está sendo aplicada no município. Porque tanta questão de remoção, de levar a pessoa... pessoal de escola, por exemplo, quem trabalhava em secretaria, de ser ameaçado ir lá para a área rural, se não, né? É o tipo de ameaça, como se lá fosse um castigo. E tem gente que trabalha na área rural do município que ama o que faz, né? Mas, assim, é tido como um castigo se for transferido para lá, né? Na visão desse agressor que você fala, desse que pratica o assédio moral. E, no serviço de saúde, aqui também, eu acho que é o lugar que a Marcione pode falar mais, inclusive. 3 dias para falar? Então, assim, são vários os setores da prefeitura que chegam as pessoas reclamando. Mas, assim como estamos vivendo num país, num momento que a gente fica preocupado assim, com o destino da própria nação, que parece que está todo mundo anestesiado, está aqui a nossa presidenta da CUT, sabe bem do que eu estou falando, que chama para os movimento sindical nas dificuldades, tudo tendo que repensar, as pessoas não conseguem se mobilizar até para se defender. Às vezes, procura o gabinete, quer que a gente assuma a causa, mas ela não quer. É como se entregasse para o vereador a tarefa de defendê-la, como se fosse um advogado contratado. Mas ela não ajuda a pensar e produzir a política que não resolveria só o problema dela, mas dos amigos, dos companheiros de trabalho, né? Então, para você trabalhar essa questão do assédio moral, você tem que também estar vivendo, né, com um espírito de solidariedade e compromisso com o outro. Porque, tanto na sua defesa como na defesa do outro, é necessário desenvolver esse espírito. Então, é o que nós, no nosso gabinete, temos sentido, que as pessoas têm, às vezes, a coragem. Aí você fica assim, não, vem falar com a gente por quê? Será que está acontecendo mesmo? Por que não assume junto com a gente o processo de denúncia? Aí você vai olhar a realidade da pessoa. Então, é muito melindroso, é muito difícil para a gente atuar, e essa audiência ela tem um pouco esse objetivo de tornar público essa realidade que acontece no serviço público em Ipatinga, mas o que está acontecendo agora, fortemente, a nível federal, com essa campanha pela reforma da Previdência, ela causa as consequências disso que o Sardinha apresentou aqui. As pessoas estão vivendo o desespero, o que acontece, qual que vai ser minha chance de futuro, né? E é o servidor que é tido como quem ganha muito e trabalha pouco. Então, vou passar para o Marcione, depois para o Jodson. Primeiro, vou consultar. Alguém gostaria de fazer uso da palavra no plenário? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então, vou passar para a Marcione, para o Jodson, e a gente tira os encaminhamentos. Então, eu gostei muito de tudo que, né, o meu colega Sardinha colocou. Eu acredito que nós temos assim muito trabalho a desenvolver em relação a
dar instrumento aos servidores públicos para que eles possam denunciar. E a gente que tenha coragem de fazer tantas denúncias e enfrentar tanto problema, a gente sofre assédio moral. Então, vou brevemente falar algumas coisas. Com relação à saúde, eu falo e deixo a questão da educação para o Jodson, porque ele que milita lá na educação, eu só especulo. O servidor público, no serviço de saúde, ele tem medo de informar a população quando está faltando um medicamento que é de fundamental importância para a saúde dele. A nós, servidores da saúde, é colocado que nós não podemos prestar informações. Então, a pessoa está passando por situações em que é necessário receber determinado tratamento, aquilo é negado pelo ente público e nós somos coagidos a ficar calados. Eu, sofro assédio moral e tenho sofrido em função de ser dirigente sindical. Então, eu vou aproveitar a presença, dos nossos companheiros aqui, militantes do movimento sindical, e dizer, vou ler aqui na minha cartilha, que eu estudo ela todo dia, mas ainda eu tenho que colocar isso como cabeceira lá, porque todo dia é uma questão nova. Assédio moral por ser representante sindical. Ao assumir alguma função sindical, o empregado passa a gozar de plena estabilidade na empresa onde trabalha e somente poderá ser demitido por falta grave, ou seja, justa causa, conforme a Constituição Federal, artigo 8º, inciso 8. Por não poder demitir o funcionário sindicalizado, o empregador passa a submetê-lo a tratamento degradante, com o objetivo de que o funcionário peça demissão ou remoção para outro local de trabalho. Mas o assédio moral pode se configurar também com o objetivo de mudar a forma de proceder do trabalhador em relação a algum assunto, por exemplo, para que deixe de apoiar o sindicato ou determinado movimento reivindicatório em curso, ou simplesmente visando humilhá-lo perante a chefia e demais colegas, como uma espécie de punição pelas opiniões ou atitudes manifestadas. Na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, tem a Alfa ali como testemunha do que foi feito comigo e com a minha companheira Cimeia, enfermeira do Hospital Municipal. Estavam presentes representantes do gabinete do Anderson Gandra e também a vereadora Cassinha. No momento em que nós nos manifestamos pedindo que fosse cumprido o regimento interno do Conselho, que fosse respeitada a opinião da população e fizemos várias denúncias de como tem sido tratado o serviço público municipal de Patinga, eu fui chamada de a sindicalista, a cotista, a petista. Isso na frente de todas as pessoas e com relação a dizer, o presidente do conselho me chamou de mentirosa. Me chamou de mentirosa porque eu pedi que fosse feita uma correção na ata, onde eles colocaram que por unanimidade havia se aprovado a compra do carro Fumacê. A aprovação não foi feita por unanimidade porque o servidor público, conselheiro Carlos Constantino, com a orientação da servidora pública conselheira Domitila, foi orientado de que o carro Fumacê ser usado em última instância, porque ele traz outros prejuízos para a natureza e não seria a primeira opção. Então, eu conversando com ele, depois do ocorrido, pedi que fosse feita a retificação na ata. Então, ele não houve unanimidade, a manifestação dele foi contrária. E, nesse momento, porque o Carlos Constantino não estava presente na reunião do Conselho, o presidente do Conselho
falou que eu não poderia manifestar a minha opinião e que eu estava mentindo. Ele me chamou de mentirosa. Isso na frente de todos os conselheiros. Então, assim, eles não têm o menor pudor em assediar-nos. Não importa se você tem conhecimento, não importa em que você está embasado. A lei, por ser tão frágil, ela coloca eles com toda a situação. E a situação foi muito constrangedora, eu tive muitos problemas com relação a isso. Então, a gente tem que trabalhar muito nessa situação. Recentemente, os técnicos de enfermagem do PSF foram coagidos a aceitar a jornada de 8 horas ou ser transferido para outros setores. Como a gente falou, vários servidores têm amor ao local de trabalho. Nessa coação, nós temos uma lei municipal que reduz a nossa jornada de trabalho. Para quem fazia 40 horas para 30, eles foram obrigados a assumir 8 horas. Mas, na verdade, eles ficam comprometidos com o serviço municipal 9 horas. Houve um acréscimo de dedicação de 50% na jornada de trabalho e o incentivo que lhes foi dado não corresponde a nem a metade disso aí. Ofereceram para eles menos de R$200, dizendo que era o que tinha do governo federal para ser oferecido, ou aceitava aqueles menos de R$200, ou seria transferido para outro local. Eles estão lá, e eu já pedi para que a prefeitura fizesse um impacto financeiro, para que fosse dado a eles o valor correspondente a essa dedicação estendida, que é de 50% no mínimo. O cálculo foi feito, deu 49%. O número de técnicos de enfermagem que estão lá não traz um impacto tão significativo para a prefeitura. Esse impacto financeiro não foi confeccionado, eles estão lá trabalhando sem a devida remuneração. Estão fazendo mais de 50% daquilo que deveria fazer e não estão sendo remunerados dignamente. Então, assim, precisamos proteger os trabalhadores da saúde, porque somos nós que conseguimos denunciar a malversação do recurso público. A partir do momento que a gente tiver a fragilidade do emprego, nós não teremos condições de denunciar. Então, assim, precisamos realmente discutir mais essa situação do assédio moral. Obrigada. Obrigada, Marcione. Jodson. Bom, gente, o assunto é muito sério e a gente vê que acontece assédio moral o tempo todo nas escolas e nos locais de trabalho também, demais locais de trabalho. Na escola, e é uma prática hoje, a gente tem eleição de diretores, de equipes diretivas, e acontecem muitas disputas políticas dentro da escola, né? E aí, quem disputou a eleição com determinada direção que venceu, passa a ser, no mandato, alguém perseguido por aquela direção, por conta de não ser do mesmo grupo político internamente na escola. E o pior ainda acontece, quando uma pessoa, um servidor efetivo, ocupa um lugar na Secretaria de Educação por um partido político, se o partido político dela perde e ela volta para a escola, o governo que assume trata diferente esse servidor dos demais. Nós temos um caso de uma servidora que ocupava uma vaga na secretaria do ano passado, com o governo era de um partido, era do PT, e o governo atual de Ipatinga tratou essa pessoa de forma diferente, inclusive retirou abruptamente a pessoa do seu local de trabalho, obrigando-a a ir para outra escola, transferindo ela de escola por conta, basicamente, política. Né? A gente sabe que essas armas usadas pelos agressores são muito grandes. E uma coisa que inibiria, e que já inibe um pouco o assédio moral, é o fato da efetividade do servidor. O servidor efetivo, ele sofre menos do que o servidor contratado. O servidor contratado, ele tem, além dele ter o contrato temporário, que já é ruim, ele passa por assédio moral, tanto pela chefia imediata, que quase que ao ameaça o tempo todo de demissão,
como também pelos demais colegas de trabalho, que são efetivos e que meio que não respeitam tanto quanto deveriam os companheiros que são, né, contratados. Então, uma forma de inibir o assédio moral no serviço público é defender o concurso público e defender a estabilidade do servidor público. E por aí, a gente tem já aprovado na CCJ, no Senado, um projeto de lei que regulamenta o fim da estabilidade no serviço público. Esse projeto fala assim, se a pessoa tiver 2 avaliações seguidas, que não atendeu às expectativas, ela pode ser demitida do serviço público. 2 anos seguidos de avaliação ruim, ele vai ser, dividiu em 3 avaliações. Atendeu parcialmente e não atendeu. Se ela tiver 2 não atendeu, ela pode ser demitida, servidor público, sem passar por processo administrativo. Ela pode recorrer da decisão da avaliação dela, mas ela é demitida. Ou a média de 5 avaliações, se em 5 avaliações em 5 anos ela tiver a média parcial, ela também pode ser demitida. Há quem defenda que o servidor público é enrolado. Ele é enrolado, então os enrolados vão tudo sair. Mas a gente sabe que não funciona bem assim. Que tem gente que é perseguido. E por essas disputas políticas que acontecem, tanto no âmbito de administrativo interno da escola, quanto no âmbito de executivo municipal, as pessoas vão ser perseguidas e podem, sim, ser obrigadas a fazer trabalhos e sofrerem o assédio moral cada vez mais dentro do seu local de trabalho, mesmo elas tendo a suposta estabilidade pelo concurso. Então, é uma defesa que a gente precisa fazer, né, uma defesa contrária a esse projeto de lei que está no Senado, que já foi aprovado pela Comissão de Justiça, e que nós temos que defender, porque senão as coisas ainda tendem a piorar, viu, Sardinha? Porque se a pessoa perder a estabilidade dela, aí que o bicho vai pegar mesmo para o lado do servidor público, aí que as coisas vão complicar, e o pessoal que é o concurseiro, né? O pessoal que fica aí fazendo concurso para poder sobreviver no final, ter uma vida melhor, pode colocar a barba de molho, porque as coisas podem piorar. E aí dizer que a Lene leu a lei de 2001, que é uma lei que não pegou, né, Lene? Que a gente precisa fazer ela pegar. Eu acho que um encaminhamento que a gente pode tirar dessa nossa audiência é fazer uma solicitação ao governo municipal que essa lei seja exposta em todos os locais de trabalho público de Patinga, para que todos os servidores conheçam, para que eles possam saber que eles têm uma lei que protege. Porque eu acho que essa lei, sendo exposta no local de trabalho, inibe o agressor e dá força para quem está sendo agredido. Conhecer que tem uma lei que defende, que minimamente pode conseguir inibir, eu acho que é uma proposta que pode sair daqui, um encaminhamento, para a gente tirar um documento solicitando ao governo municipal a exposição dessa lei, a lei que a Lene falou, 1865, de 2001, a lei de assédio moral e também a lei de assédio sexual, por que não? Porque também é um problema que, principalmente, as mulheres passam. Nós tivemos uma experiência agora em 2017, foi aprovada uma lei contra a violência no ambiente escolar, uma lei estadual. E o assédio moral também é uma violência, e ela estando no ambiente escolar, é uma violência no ambiente escolar que é combatida por essa lei estadual. Talvez a gente possa propor alguma coisa nesse sentido, mas a lei 1865 de 2001, ao meu ver, atende, mas precisa amplamente ser divulgada para os servidores conhecerem. Muito obrigado. Obrigada, Jodson. Boas sugestões aqui de encaminhamento para essa audiência, que a mesa aqui já afirma que acata, né, as propostas de encaminhamento.
Eu estava conversando com a Marcione. Eu não tenho conhecimento se foi regulamentada a lei. Também a gente tira como encaminhamento desta audiência a regulamentação desta lei, porque de 2001 tanto não colou que a gente não vê na prática nada acontecendo. A Marcione pediu para fazer uma observação de um ponto que ela havia esquecido. Marcione, você quer? Jardel, usa aqui a tribuna. A Alcione também quer falar. E eu só queria, enquanto o Jardel está chegando, dizer que nessa questão da avaliação de desempenho, que o Jodson colocou aqui, brilhantemente, que a minha primeira avaliação de desempenho, a pessoa que me avaliou, há menos de 30 dias era a minha chefe. E ela me deu pontos excelentes em muita coisa, mas depois chegou na questão de assiduidade e dedicação, ela falou que não podia me avaliar tão bem, porque eu não chegava cedo, eu não saía depois do horário e eu não fazia hora extra. E eu falei para ela o seguinte: você vai continuar me avaliando desse jeito, porque eu não pretendo chegar mais cedo, porque eu trabalho em outro município, então não dá para chegar cedo. Não pretendo sair depois do meu horário, porque eu tenho uma casa e um filho me esperando. E eu não farei hora extra, porque eu já trabalho em 2 locais durante a semana, no final de semana eu preciso descansar. Olene, eu queria só aproveitar também, é rápido, porque em 2013 eu fiz uma visita a Cuba nas Brigadas de Solidariedade ao Povo Cubano. E quando retornamos de lá, nós tivemos a oportunidade lá em Cuba participar de uma discussão com o governo cubano sobre essa questão que aconteceu logo depois. O programa Mais Médico a ser implantado aqui no Brasil, onde o governo cubano ofereceu os médicos cubanos para poder participar aqui. E aqui no Vale do Aço, especificamente, eu não tenho coragem de ampliar isso não. Eu queria fazer essa denúncia e pedir também, aproveitando aqui da audiência pública, que ela pudesse interceder junto à Superintendência Regional de Saúde e junto ao Consórcio Municipal de Saúde, porque aqui na região nós temos 42 médicos, aqui na região, médicos cubanos, que estão pagando aqui no Brasil para poder prestar serviço. Esse convênio, através da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, remete um determinado valor para ser pago a cada profissional e a cada município. E os gestores aqui do Vale do Aço, e agora, coincidência ou não, nós tivemos esse golpe a nível nacional, e aqui na região os governos mudaram. E com essas mudanças, o que está acontecendo é uma coisa muito traumática. E só para vocês terem uma ideia, até o governo anterior, no governo anterior, quando era a Dilma, aqui no Brasil tinha 11.800 médicos cubanos. De lá para cá, pouco tempo, já foi reduzido para 8.300 médicos cubanos prestando serviço aqui no Brasil. Aqui no Vale do Aço, dos 67 que existiam, agora já foram reduzidos a 42. E, além do mais, o salário que eles estão recebendo para prestar serviço, eu cito a minha cidade, Coronel Fabriciano, é R$ 1.700 que eles estão recebendo para poder prestar serviço no município de Coronel Fabriciano. Aqui em Patinga é um pouquinho mais, mas não está cumprindo o combinado e não está cumprindo o contrato federal de prestação de serviço desses profissionais. Então, o que fica, Lene, aproveitando que é uma questão de uma agressão a um profissional também, servidor público aqui no Brasil e aqui na região, é solicitar também, através dessa audiência, que faça uma gestão junto ao Consórcio Municipal de Saúde, a Superintendência Regional de Saúde, as 2 instâncias, solicitar informação com relação ao cumprimento do convênio e do contrato que é feito com os profissionais e com os gestores de saúde aqui do Vale do Aço, para saber, esclarecer se estão cumprindo, e não, eu afirmo que não estão cumprindo, e o porquê não está cumprindo. E se não estão cumprindo, para onde está indo a outra destinação dos valores? Porque o governo repassa, os valores são o seguinte, é 11.750, que é o valor destinado ao programa. Para você ter um médico de saúde, um médico de tempo integral, um médico como é que chama?
Saúde da Família. Trabalho o dia inteiro. É de 8 até às 17 horas. Programa Saúde da Família. Programa de Saúde da Família. Para você ter esse profissional trabalhando o dia inteiro. Então, o valor é 11.750 que o governo federal destina para esse programa. No caso dos médicos cubanos, através da OPAS, há uma divisão de valores. Uma parte fica com o governo cubano, e a outra parte é o governo federal, e a outra parte vem para o gestor. Então, assim, só que o profissional não está recebendo a sua parte. R$ 1.700, nunca, se você fizer a divisão de R$ 11.700, não chega nunca. Então, a pergunta é essa. Não estando acontecendo, para onde está indo a parte que está faltando? Está faltando dinheiro aí. Então, assim, é uma denúncia, esses profissionais estão trabalhando. Aí Marcione está colocando um negócio interessante. É o que acontece no local de trabalho. Fazer hora extra, fazer não sei o que e tal. É só ver o médico cubano, o médico brasileiro, com o mesmo contrato, no mesmo unidade de saúde. A diferença de trabalho, que é através do gerente de cada unidade de saúde, a diferença de trabalho com relação ao médico brasileiro e o médico cubano. A forma de tratamento diferenciada como é feita em cada local, com o mesmo profissional, para a mesma atividade. E a outras coisas, aproveitando também, Marcione, isso aí, que é uma sacanagem. O médico brasileiro, se eu for visitar, que é o programa, esse programa mais médico, o cidadão tem que trabalhar na periferia. Então, assim, o médico brasileiro não sabe andar na periferia. Ele tem dificuldade de chegar, bater na porta das casas de famílias empobrecidas e conversar. Então, eu estou considerando, aproveitando essa audiência aqui, que está abordando esse tema, para a gente tentar fazer uma gestão para ver se achamos uma solução. Porque a tendência é que nós vamos perder esses profissionais que tanto bem têm feito para a nossa população aqui no Vale do Aço e no Brasil como um todo. Muito obrigado. Obrigada, Jardel. A denúncia é grave, né? Fica o registro aqui. E esta audiência acata a sua sugestão com esse encaminhamento de buscar, então, essas informações. Se apresente, por favor. Boa noite, meu nome é Alcione, né? Eu sou servidora pública há 8 anos, sou agente comunitário de saúde e agora estou como diretora no Sindicerp. Como há 8 anos, eu não poderia dizer que eu nunca sofri um assédio moral, já sofri vários, né? Inclusive de ameaça de justa causa, por eu vir reivindicar o meu salário na prefeitura. A minha gerente, no corredor, disse para mim que o que eu estava fazendo na prefeitura, no meu local, no horário de trabalho, que eu inclusive vim no horário de almoço, e que eu não tinha medo de ser demitida por justa causa. Na época, como toda a vida já fui taxada de sindicalista, eu dei o grito, coloquei ela no lugar dela, e disse para ela que eu não tinha medo de ser demitida por justa causa, porque eu queria os motivos que ela me demitiria e tudo, mas passado. Já fui assediada moralmente dentro do sindicato por um colega de trabalho, cargo comissionado, que esteve no sindicato e comunicou a Marcione que era para mim calar a boca nas redes sociais, porque eu estava falando demais. Então, assim, a gente, mesmo dentro do sindicato, a gente sofre assédio moral. Mas o que me trouxe aqui foi a situação vivida pelos os agentes de trânsito do nosso município aqui de Ipatinga. Eles estão trabalhando com pressão psicológica da população, da administração pública, que querem que eles multam as pessoas a qualquer custo, sem primeiro dar educação no trânsito, gerando adoecimento desses trabalhadores, que inclusive já fizeram denúncia ao sindicato. A gente está avaliando e acompanhando, né, as consultas médicas que eles estão fazendo e agendamos uma reunião no SESMIT para estar levantando esses trabalhadores. Eles estão trabalhando nas ruas, sem banheiro, debaixo de sol, debaixo de chuva, sem tomar água. Muitos deles já fizeram denúncia semana passada no sindicato, dizendo que estão adoecendo por desidratação e não podem usar, né, do banheiro
aqui, porque eles têm que estar lá na rua Pouso Alegre, como vão sair de lá para vir no banheiro. Então, assim, é uma situação que eles estão vivendo. Eu queria até colocar para os vereadores, né, daqui do município, a estar se atentando a esses trabalhadores que estão nas ruas e, além de não ter condições de trabalho, estão sendo assediados pelo prefeito e pela administração, que eles têm que multar. Eu, assim, não falaram, mas eu acredito que deve ter até tem que ter uma média lá de quantas multas por mês, porque o negócio é ganhar dinheiro e dinheiro para a economia do município. Eles não têm coragem de fazerem a denúncia, porque nas poucas conversas que eles tiveram, o senhor prefeito Sebastião Quintão falou com a agente de trânsito que, se ele não quisesse, que ele poderia pedir a demissão dele, que tinha vários trabalhadores lá fora na rua querendo trabalhar. Então, assim, isso é grave. A gente, enquanto sindicato, fica meio apreensivo a esse tipo de coisa, porque a partir do momento que o trabalhador faz a denúncia, mas não, às vezes por medo, não quer se identificar, a gente fica meio quem, né, impedidos de fazer alguma ação. Então, eu coloco para todos os servidores públicos que eles tenham a coragem, né, de denunciar. Na época que eu fui assediada no corredor, eu fiquei tão nervosa com a situação que eu não vi nem quem estava do meu lado, porque eu queria umas 3 testemunhas de usuário para mim entrar com um processo administrativo contra essa gerente. Então, assim, mas na hora você não pensa, mas essa discussão vem a nós, trabalhadores, refletir os momentos que nós passamos no local de trabalho e se atentar a esses momentos de, na hora ali, que sofreu assédio moral, pensar, né, e na reação que isso poderia gerar depois um processo administrativo e danos morais e muito mais. Só isso. Obrigada, Sione. Acho que faça favor de desligar aí para mim. Uma das questões assim importantes que a gente estava comentando, que o Jodson já propôs, que é a publicação da lei, né, mas de trabalhar mais a informação, a formação, para que o cidadão servidor público tenha consciência também de que precisa da participação efetiva dele. E conhecimento é tudo. Jodson, para suas conclusões. Só para encerrar, dizer que nós, servidores públicos, estamos sendo assediados moralmente pela atual administração por ignorar as pautas de reivindicação dos servidores. Então, isso é um assédio moral, porque ignorar a reivindicação de um servidor por parte de um administrador público, né, é, no mínimo, desrespeito inaceitável. Né? E também levantar que servidores aposentados do município de Ipatinga também sofrem, por parte do governo municipal, um desrespeito e, por que não dizer, um assédio moral, por ter seus direitos cerceados e não receberem o seu salário. Então, a gente, só lembrando isso, né, para deixar bem claro que não pode perder a oportunidade de cobrar de quem governa o município de Ipatinga, que cumpra suas obrigações com servidores aposentados e com servidores da ativa. Um grande abraço a todos e todas. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigada, Jodson. Sardinha, suas considerações finais. Passa aí, Jodson. Tem uma coisa aqui que eu queria lembrar a vocês, que o assédio sexual já é crime, né? Isso já está no Código Penal. E esse deputado aqui, Alfredo Nascimento, ele está propondo que o assédio moral também seja considerado crime. Eu queria sugerir que a Câmara aqui entrasse em contato com esse deputado para saber detalhes desse projeto, porque eu acho interessante a gente começar também a elaborar projetos dessa natureza
porque o assédio moral é tortura psicológica, e tortura é crime, preconceito é crime, racismo é crime, e se a gente for olhar, é crime mesmo, então nós temos que combater. E já nas minhas considerações finais, acho que nós temos que continuar nesse combate incansável por serviços públicos de qualidade, por melhores condições de trabalho e combater também os sindicatos, as centrais sindicais, porque o sindicato existe para isso, para defender os servidores. E a defesa dos servidores passa pela mobilização desses servidores. Acho que a gente deve continuar fazendo esse trabalho de mobilização desses trabalhadores, porque não dá para a gente ficar de forma repetitiva fazendo reuniões dessa natureza, e a gente vê que tem um projeto aqui de 2001 que até hoje não saiu do lugar. E não é só esse, aqueles 51 que eu mencionei aqui, está entre eles, é da mesma natureza. Então, acho que a gente deve continuar nessa luta e chamar os servidores para combater esse crime que é colocar o agressor no seu lugar, que é na cadeia e fora do serviço público. Obrigada, Sardinha. Marcione, considerações finais. Então, se a gente fosse tratar de discutir tudo isso, toda hora a gente tem uma outra situação para colocar. Eu gostaria só de falar com relação à situação de que nós somos considerados aí inoperantes, é que nós, servidores públicos, temos uma consciência muito grande da questão do gasto público e um cuidado imenso com a coisa pública. Então, é necessário valorizar o servidor, porque a gente se capacita a nossa vida laboral toda para atender da melhor forma possível. Então, é necessário que tenham respeito com o nosso trabalho, com a nossa capacitação e com o dinheiro que a Prefeitura investe, quando investe na nossa capacitação. Quase nunca. Na maioria das vezes, o investimento é feito no agente político, no cargo comissionado, que depois vai embora, não repassa o conhecimento e o servidor, a gente acaba tendo que pagar do próprio bolso para se capacitar e atender bem a população. Só isso. Obrigada, Marcione. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença do Jodson, do Sardinha, Marcione e todos vocês que participaram aqui conosco, de quem acompanhou, né, também esta audiência através da TV Câmara. E como encaminhamento, a gente acata as propostas aqui apresentadas e vamos buscar viabilizar através dos trabalhos dessa assessoria, da assessoria da casa. Quero agradecer ao Centro, já ia falar Centro de Atenção ao Cidadão, o setor de integração com a comunidade, o pessoal da comunicação, todos os servidores da casa, a Cleusa do cafezinho saboroso que sempre serve aqui, e a todos vocês que ajudaram a fazer essa audiência acontecer, que enviaram a comunicação, e declaro encerrado os trabalhos desta audiência, que tenha sido produtivo e que gere um bom resultado para o servidor público. Muito obrigada a todos, boa noite.